Bom dia, povo de Deus, bom dia, povo amigo, bom dia a todos. Eu desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um bom final de semana, um bom final de mês, um ótimo ano. Eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo livramento, paz, amor, fraternidade, mansidão, humildade, compaixão, perdão e misericórdia. Amém? Receba todas essas ferramentas que Deus está facultando, delegando, entregando a você nesta dia de hoje, né? Eu não sei qual horário que você vai ouvir este vídeo, mas receba todas as ferramentas espirituais para você lutar contra a maldade. Amém, queridos? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que vos fala é o diácono, missionário e evangelista Ivanês Barbosa, aqui de Currais Novos, da cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte, região do Siridó. Me siga lá no meu Instagram. O nome do meu Instagram é Missionário Ivanês Barbosa. Liga-me para mim, né? Que eu gostaria de colocar você no meu grupo, o grupo da Igreja Livres para Adorar. E também você também se inscrever no meu canal do YouTube, que está no YouTube, que o YouTube ainda não espalhou, divulgou meus vídeos, porque são poucos inscritos. Então me ajude, se inscreva no meu canal, para que venha a ser divulgado todas as mensagens, reflexões que eu coloco no meu canal do YouTube. E o número do meu WhatsApp é o código do estado do Rio Grande do Norte, é o 84, né, o 084 99 40 0030. Amém? Ligue para mim, para que você possa me ajudar em nome do Senhor Jesus, e que eu possa ajudar você transmitindo uma palavra profética, uma palavra de amor, uma palavra de bênção para você e para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus o abençoe e nesse dia de hoje. Então lá vai mais um vídeo. Toque no sininho aí, deixa suas notificações para que eu possa mandar mais outro vídeo, para que o YouTube venha divulgar, né, o meu vídeo, para alimentar a alma de todos aqueles que escutam a palavra de Deus. Amém? E aqui eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus, que encontra-se aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo 14. Segui a paz com todos, segui a paz com todos, e a santificação, né? E a santificação, porque sem a qual jamais verá a Deus. Em outra versão diz: jamais verá ao Senhor Jesus. Segui a paz com todos, né? Aqui está escrito aqui: segui a paz com todos. Poderia estar escrito assim, o contrário, né? Buscais a santificação. Poderia dar certo, sim ou não, né? E depois de buscar a santificação, aí siga a paz com todos. Dá certo também assim, sim ou não? Mas só que está ao contrário, está ao contrário do pensamento do homem. O homem pensa de um jeito, o homem quer de uma forma, mas Deus, ele sabe dar a direção. Por isso que Deus colocou primeiro: seguir a paz com todos, seguir a paz com todos, e depois buscai a santificação, porque sem a qual jamais verá ao Senhor Jesus. Amém? Ao Senhor nosso Deus. Que nesse dia de hoje, né, aqui a minha Bíblia de estudo é a Defesa da Fé, né, traduzido por João Ferreira de Almeida. Não é a nova corrigida ainda não, essa aqui é a velha, né? Eu vou ver se eu consigo encontrar a atualizada, né, a nova que está aí no mercado, a venda, que eu estou sem condições de comprar, né? Essa Bíblia aqui eu troquei num par de sapato. Foi, eu recebi de presente um par de sapato, ficou um pouquinho meio grande, né? E aí eu estava numa igreja, né? O pastor disse: eu tenho um par de sapato novinho, né? Eu disse para o pastor, né, que eu tinha um par de sapato novinho. Aí o pastor disse: eu também tenho uma Bíblia novinha, que eu ganhei de uma irmã na igreja.
Ela comprou na época, foi por 180 essa Bíblia. 3 parcelas de R$60, agora ela custa mais cara. Agora ela está custando R$3,80, está por 240 uma Bíblia dessa. Aí eu dei o sapato e ele me deu essa Bíblia. Amém? Deus trabalha assim, né? Louvado seja Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Então vamos lá para a mensagem desse dia, dentro dessa temática bíblica, dentro desse ensino, né, que Deus nos ensina, nos exorta, né, ao mesmo tempo a nós, a maneira de nós, como nós seguir, né, que a gente deve seguir a paz com todos. Amém? A gente sabe muito bem, queridos, na nossa caminhada, que para nós ser salvo existem muitos obstáculos. A caminhada para a salvação não é fácil. Tem igreja por aí que ensina que salvo uma vez, sempre salvo. Pode voltar para a bagaceira, pode ser um libertino, pode ficar na devassidão do pecado, né, na libertinagem, pode viver na prostituição, no adultério, no engano, na mentira, comprando, pagando, roubando, matando, se prostituindo, né, se estrupando. Pode fazer o que quer, vai para onde quiser. Aí esse indivíduo aí, ele vai, né, o indivíduo ou a indivídua, né, vai, morre. Aí o que acontece? Você acha que essa pessoa, ela foi salvo? Sim ou não? Fica, é decência. Fica, né, para você pensar, para você refletir. A pessoa vem para a palavra não consegue entrar dentro da pessoa, a pessoa mantém um tempo dentro da igreja, né, da casa de Deus, é mergulhado nas águas, é batizado. O pastor ensina, né, que depois que é mergulhado ali, morre para o mundo, né, para poder ter uma nova vida, porque o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e que nós não vivemos mais nós, que mais Cristo venha viver em mim, venha viver em nós, né, venha viver em nós. Amém? Então, queridos, o que é que eu quero passar dentro dessa temática em relação a respeito sobre perseverança e obediência? São duas metáforas, né? São dois tópicos que, se eu for aqui estender aqui, puxar todo pano de rolo, né, todo pano de fundo, né, se eu for aqui se estender o dia todo, não vai dar para explicar. Então eu vou aqui resumir, eu vou fazer aqui um resumo. Amém? A salvação, ela foi dada de graça, sim ou não? Foi dada de graça. E quem foi que deu de graça a nós? Foi o próprio Cristo, né? Foi o próprio Salvador, o eterno Deus, seu único filho, né? Lá em João capítulo 3, versículo 16, né? João chegou até a tentar entender, né? Porque Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o teu filho unigênito, para que todos naquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para nós ter esta vida eterna, primeiro ponto, temos que perseverar. Segundo ponto, temos que obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar, irmão. Amém? Terceiro ponto, temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Em Hebreus, nesse mesmo capítulo 12 de Hebreus, se você for ler o capítulo todinho, você vai entender melhor o que eu estou falando. Porque eu quero frisar apenas aqui na palavra em relação a respeito sobre seguir a paz com todos e santificar, para que a santificação, através do jejum, né, da oração, vigilância, porque temos que vigiar naquilo que vê, vigiar naquilo que escuta, vigiar naquilo que fala. Temos que vigiar. Jesus, ele chegou a dizer isso lá em Marcos 14, os discípulos estavam todos dormindo. Quando ele desce do monte, ele vê os discípulos dormindo, ele diz: vocês não podem velar comigo uma hora só. E ele diz que nós temos que vigiar, porque o nosso espírito, ele pode estar pronto, mas a carne é fraca, irmão. Então precisamos
Vigiar. Esse é o primeiro ponto, né? Gracial. É o primeiro ponto. É aulo, né? Da história. Primeiro ponto, vigilância. Segundo ponto, né? Temos que, em nome de Jesus, perseverar. E depois que nós estiver perseverando, lá em Mateus 24, versículo 12, né? E 13, o que é que Jesus diz ali naquele capítulo? E é um capítulo escatológico, viu? O capítulo 24 de Mateus. Jesus estava dando ali um sermão escatológico. É uma escatologia ali no capítulo 24 de Mateus. E Jesus, ele diz, né? Mateus 24, 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Mas aquele, não está dizendo especificamente quem é, de que igreja é, ou que se tem igreja, ou se não tem igreja. Não, placa de igreja não está falando aí de posição, de status, de carteira de credencial, se o homem é pastor, se a mulher é pastora, se são bispa, apóstola, né? Hoje tem igreja hoje para tudo, né? Apóstolo. Irmãos, não tem ninguém grande. As pessoas, eles querem os altos, os maiores altos, os lugares mais altos. Jesus disse, quando você chegar a entrar numa sinagoga, no templo, né, de Deus, procure os lugares mais humildes, mais simples. Sente lá no final, na última cadeira, irmão. Deixa para você ficar naquele lugar de destaque ali, quando você for chamado pelo líder da igreja. Quando eu vou para uma igreja que eu vou visitar, eu não vou lá para a cadeira da frente, não. Eu vou lá para a última, lá no cantinho da parede. Fico lá atrás. Eu fico observando, contemplando, cultuando, ouvindo os irmãos. E aí, na minha oportunidade, quando eu sou chamado, aí eu tenho algo de Deus para passar para a igreja. Porque nós temos que ir preparados. Eu sempre costumo dizer que nós não podemos ir atrás de oportunidade, mas podemos ir preparado para a oportunidade. E eu me preparo em casa. Por isso que o inimigo luta comigo, né? 24 horas, ainda faz hora extra para tentar me derrubar, tentar me entristecer. É porta se fechando aqui, é porta se fechando acolá. E o Senhor está em pecado, irmão. O Senhor está falando, fazendo nada, apenas pregando a palavra de Deus, cuidando da família e dando bom testemunho. Sabe qual é o maior defeito meu? Porque eu falo a verdade, é só isso. Sabe qual foi o defeito de Jesus para os fariseus? É porque Jesus pregou a verdade. Jesus, ele veio no objetivo de duas coisas, entre tantas, eu vou frisar as duas que eu vejo na minha concepção espiritual a mais importante. Ele veio combater a hipocrisia. Jesus veio combater a hipocrisia. E Jesus veio, primeiro. Segundo, Jesus veio, né, combater também, despertar, mudar a religião adormecida. A religião que era mecânico demais, era um ritual já antigo, era velho, era um novo cântico. Jesus veio botar cântico novo na boca dos sacerdotes, dos fariseus. Só que ele, infelizmente, não quis, irmãos. Eles o rejeitaram. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, Jesus, ele declara isso. Jesus, ele diz, eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Mas os que vieram a mim, se me seguiram e obedeceram os meus estatutos, esse foi dado o poder de ser filho de Deus. Amém, queridos? Então, amados, quando Deus, ele chega e usa o escritor desconhecido, né? As cartas aos Hebreus, ali no capítulo de número 12, versículo 14, né? Ele frisa duas palavras de ordem. Ele diz, olha, segui-o, siga. É uma ordem, irmão. Siga, né? A paz com todos. Aí, eu fecho esse parente para abrir outro, para perguntar para você, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para mim. Você está seguindo mesmo, irmão, a paz com todos? Você está seguindo mesmo? Você já liberou perdão para alguém? Aí você pode dizer, mas missionário Ivanês, mas aquela pessoa me ofendeu. Segundo os analistas, né, os psicólogos, eles dizem, né, e é comprovado cientificamente, né, na área científica, que o maior beneficiário é o que libera o perdão. Não é, né,
o que vai lá e o perdoa. Não, é o que libera. Não é o que dá, é o que recebe. É o que recebe o perdão, é beneficiado. O que libera, irmão, perdão, deixa eu consertar aqui. O que libera o perdão, né? O que diz, eu abençoo o irmão, eu perdoo o irmão, eu perdoo meu irmão, eu perdoo você em nome de Jesus. Esse que diz eu perdoo e libera o perdão é o maior beneficiado, é o que libera, não é o que recebe. Amém? Entenda como é importante. Ele zera o caixa, né, emocional. Você passa a nascer de novo, a ter uma nova percepção de vida. Agora é aquele perdão que você perdoa e anda junto. Não é para dizer, não, eu perdoo o irmão, mas o irmão fica lá na sua casa que eu fico na minha. Isso não é perdão não, irmão. Você perdoa o seu irmão, de verdade. Porque o Espírito Santo está me revelando aqui. E está registrado aqui. Vai ficar registrado nesse vídeo aqui. Você perdoou mesmo, de coração, de verdade mesmo, teu irmão. E por que você ainda está com a porta fechada da sua igreja? Essa palavra aqui agora é para os pastores, é para os dirigentes de congregação, de igreja. É para você, irmão, para você que está na frente dirigindo o trabalho. Por que você ainda insiste, persiste a resistir de não dar a oportunidade ao irmão para o irmão pregar, orar, louvar na sua igreja? Irmão, não teve perdão não está tendo perdão aí não. Não está tendo não, irmão. O perdão, você guarda mágoa, você guarda ressentimento, há uma lacuna aberta aí na tua alma, há uma ferida que precisa ser arrancada a casquinha e derramado um bálsamo e dado um refrigério, e só pode fazer isso se você liberar o perdão. Aí Deus ele vai e diz, segui a paz com todos. Irmãos, precisamos seguir sim a paz com todos. Não seguir a paz com todo com hipocrisia. Não seguir a paz com todo com falsidade. Não seguir a paz puxando o tapete um do outro, colocando o irmão um contra o outro. Não é seguir a paz dessa maneira. Seguir a paz, você ficar ali com inveja do irmão, porque Deus usa o irmão melhor do que você. Paga o preço, irmão. Desce para essa madrugada como eu estou descendo. Vá subir o monte. Vá jejuar. Vá comer o rolo. Como diz lá em Ezequiel capítulo 3, né? Como o rolo, irmão. Leia lá Ezequiel 3 para você ver. Como é ele tem sabor de mel. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem sabor de mel. Coma a palavra de Deus, irmão. Mastiga, reflita, viva, pratica. Libera perdão, tenha comunhão, tenha paz. O salmista no Salmo 133, verso 1, né? O salmista diz, ô tão bom e consolável é que os irmãos vivem em união. Ô tão bom e consolável é. Ah, se tivesse esta união, irmão, não tem não. É cada um por si. Eu queria ter alcançado a igreja primitiva. Eu queria que os irmãos de hoje copiasse os irmãos e vivesse a qualidade dos irmãos da igreja primitiva, que um se doava um ao outro, cuidava um do outro, um cuidava das feridas um do outro, dava remédio, dava roupa, calçado, alimento, compartilhava até no partir do pão, eles tinham comunhão, irmão. Leia lá em Atos Apóstolos 2, lá na altura do versículo 43 e diante, né? Leia lá que você vai ver o que eu estou falando aqui. Até no partir do pão os irmãos tinham comunhão. E uns cuidavam uns dos outros. Será que você está cuidando, irmão, do seu irmão? Orando por ele? Você está estendendo as mãos, você está ajudando? Eu estou numa campanha beneficente aí, vendendo um sorteio de uma mala que eu comprei para fazer missão. E essa mala, já teve pessoa que assinou e disse, ó irmão, se eu ganhar a mala, pode ficar com a mala, não quero a mala não. E teve outros que não comprou e deu para mim o dinheiro, pouco, mas deu, R$2, né? Um chegou, deu 10, ou deu 5, ou deu 4, ou deu 3, ou deu R$1. Irmão, de grão em grão galera enche o papo, amém? De fé em fé, nós temos que viver de fé em fé, de glória em glória. Romanos 1, né, 17 fala isso, que nós temos que, né, caminhar pela fé. É pela fé que nosso pai da fé, Abraão, alcançou a terra prometida. Lá em Hebreus, né, 11, versículo 8, né, o
Pode ler lá que você vai ver que Abraão entrou numa terra que não conheceu e Deus o abençoou ele lá. E se cumpriu aquela palavra que Deus falou para ele, e aquela palavra ela se estendeu, né? Ficou como um legado, ficou, né? Um legado para nós, irmão. Nós abençoamos, nós seremos abençoados. Se nós amaldiçoamos, nós seremos amaldiçoados. É bíblico. Deus colocou no final ali no Último Testamento, né, no Velho Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 30, mostrando ali um caminho estreito, o caminho largo, quer dizer, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Aí, se eu fosse fazer essa pergunta, você quer qual o caminho? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Todo mundo diz que quer o da bênção, mas a maioria é hipócrita, a maioria não vive, não vai viver, não quer harmonia, não quer abrir a porta do seu coração, nem para Deus e muito menos para o seu irmão. É hipocrisia, irmão. É falsidade. É uma das ferramentas que Satanás está usando poderosamente, de uma maneira violenta dentro da casa de Deus. É o ciúme, a inveja e a hipocrisia, irmão. Por isso que está aí as igrejas divididas. Por isso que está aí pastor saindo das grandes convenções, que tem história, que tem peso, abrindo seu próprio ministério, irmão. E você acha que eles estão errados? Vai buscar a história desse homem. Ele foi humilhado lá dentro, foi massacrado, foi pisado, rejeitado, foi até caluniado, até injustiçado, foi até lançado na prisão, irmão. Ele pagou um preço que não devia. Jesus ele deu a última gota de sangue para mim e para você. A salvação ela está aí, ó, é de graça. Agora a unção não, a unção ela tem preço. A obediência, né, é um dos preços que nós temos que pagar. Obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas é obedecer ao homem, é? Tudo bem, depende qual sentido. Tem pessoas que generalizam, né? Fica generalizando. Pega texto isolado, irmão, isso é um perigo. Texto isolado faz com que, irmão, a gente cria pretexto para formar heresia. Tenha cuidado com texto isolado. Tenha cuidado também de fazer pergunta que não está na Bíblia. Prega o que está na Bíblia e pronto, irmão. Amém? Prega a salvação, prega que Jesus está voltando, né? Prega o arrependimento, prega a santificação, como eu estou falando aqui, né? Tem que seguir a paz com todo, irmão. Aí o livro de Romanos 12, versículo 18, o apóstolo Paulo diz lá, mas você tem que ver o contexto, por que o apóstolo Paulo disse essa palavra, se for possível, tenha-se paz com todo, porque tem gente que realmente não quer, né? Não quer, irmão, de jeito nenhum ter paz com você. E você não pode obrigar aquela pessoa a ter paz com você, mas você tem como obrigação, como homem de Deus, como mulher de Deus, dobrar o joelho e orar por ela, orar por ele. Amém, irmãos? Há uma briga externa, entre aspas, né? Uma briga santa no meio do povo de Deus. Há uma divisão, e o reino dividido, irmão, jamais subsistirá, jamais resistirá, né? O reino dividido. O reino de Deus não pode estar dividido, e está dividido, infelizmente, irmão. Não é teoria, não é nada, eu não estou falando aqui nada na teoria, é a realidade. Eu estou dizendo para você que o reino de Deus está dividido na terra, irmão. E Deus, e Jesus, ele não vai vir buscar reino dividido, ele não vai vir buscar o seu povo dividido, ele não vai vir buscar a igreja, praga de igreja, ele vai vir buscar os povos remidos, lavados pelo sangue de Jesus, aquele que estendeu as mãos e ajudou, levantou aquele que está caído e o ajudou, aquele que tinha um amor verdadeiro, o amor ágape, aquele que apresentou o evangelho e viveu a ele. Porque não adianta apresentar, né, o evangelho e não viver o evangelho. Tem que viver o evangelho da graça, o evangelho da reconciliação, o evangelho do amor, o evangelho do perdão, o evangelho da compreensão, o evangelho da prosperidade, o evangelho da salvação, o evangelho da igualdade social, democrática. O evangelho tem que ter democracia, tem que ter uma política, sim. A política, né, ela tem que ser sadia, ela não pode ser aquela política diabólica, macabra, né, cheia de simpatia. Não,
irmão, a política verdadeira é aquela política do governo lá do tempo de José, do governo lá do tempo de Daniel. Ali era uma política sadia, irmão. A política de ajuntar, não de espalhar. Uma política que você cria a política, né? A política, a palavra política é um nome universal, irmão. Tem muitas pessoas que não conhecem Bíblia, não estudam a palavra de Deus, e aí acha que a política é do diabo. Aí o diabo vai lá e toma de conta, né? Ah, então é minha, é meu, a política é minha, então ele vai lá e toma de conta, irmão. Ah, mas você pode dizer, mas Diácono Ivanês, mas o político, o deputado ali, ele é evangélico, ele fez isso e aquilo, ele vai prestar conta a Deus. Deus vai cobrar dele. Temos que orar por ele. Temos que olhar para o autor, temos que olhar para Jesus. O Salmo 121, né? O salmista diz: releve teus olhos para os montes, porque é de lá que veio o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Estevão era levando predado ali, né? Ele estava sendo predejado, estava sendo morto ali. Mas ele olhou para o céu. A Bíblia diz que ele fixou o olhar aos céus, quer dizer, o terceiro céu. O primeiro céu, que é o céu, tem as nuvens, né? Onde os aviões passam, que nós dá para ver, né? Com os nossos olhos. E tem o céu, né? Cósmico, né? Aquele que está acima das nuvens, aonde está lá as estrelas galácticas, né? Os outros planetas. E tem o céu de Deus, o terceiro céu. E o céu se abriu e diz a Bíblia ali que Estevão contemplou Jesus descendo com os anjos. Aleluia. Era as predadas, ele não sentiu as predadas ali. Ele estava com os olhos fixados na promessa. Então quando nós estamos olhando para Jesus, irmão, as lutas vêm e passam. É igual como aquele corinho, né? A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, né? É reino contra reino, nação contra nação. É pai contra filho, irmão contra irmão. Mas não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Outra palavra, irmão, a palavra crer. Existe no substantivo crer, com outro substantivo que se chama obedecer, irmão. Amém, queridos? Obedecer. Você não pode se associar uma coisa da outra. Se você crê, é porque você obedece, né? Você tem que obedecer. E se você está obedecendo, é porque você crê. Não pode se associar uma coisa da outra. Amém, queridos? Em Apocalipse 11 e o versículo Apocalipse 3, versículo 11 e 13. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem, né, a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós só somos igreja se tiver em 2, 3 ou 4 pessoas, 5. Aí é igreja. Mas quando estamos só, eu já vi alguém dizer: não, mas eu sou a igreja de Cristo. Não. Você tem quantas pessoas? São quantas pessoas que estão com você? Qual é a quantidade da comunidade, da sua comunidade? São quantas? Aqui em casa são 3. É eu, minha mulher e meu filho. Então a gente passa a ser igreja, porque são 3, né? Mas quando é uma pessoa só, somos apenas templo e morada do Espírito Santo. Amém? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa, né, seguir a paz. Se você estiver seguindo a paz na hipocrisia, irmão, não está valendo nada este sacrifício seu, essa sua ida aí à igreja, né? Se você está seguindo a paz só por interesses, né, pessoal, seguindo a paz só para ser egoísta, soberbo, Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Daniel 2:22, ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece quem anda nas trevas e conhece quem anda na luz, irmão. Ele conhece quem anda com sinceridade. Lá em Provérbio 15, versículo 3, né? Ele anda percorrendo, olhando, observando, né? Ele percorre todo o olho e contempla os bons e os maus na terra. Lá em Isaías 40, versículo 22, olha o tamanho da cadeira de Jeová, né? Isaías 40, versículo 22, ele está sentado sobre o globo da terra, olhando, contemplando e observando cada um e considerando cada um como gafanhoto, irmão.
O nosso Deus é grande, Ele é tão grande. Se você for ler o Isaías 40, no começo do versículo, os primeiros versículos, né? Você vai ver que Ele pega na concha da sua mão, né? Todo o universo, né? E diz mais, que a toda a terra, todo o planeta Terra é um cabelo só, um cabelo dos pés de Jeová, dos pés de Deus. Aí já tem outro, né? Já tem outras versões que diz que Deus, ele coloca os pés, descansa os pés sobre o globo e senta no globo, faz do seu globo a cadeira, né? Isaías 40, versículo 22. Então nosso Deus é grande. E aí eu encerro aqui, deixando aqui uma pequena história que aconteceu de um pai que estava viajando com um filho em um metrô, depois ele entrou num ônibus, né? E depois ele pegou também um avião. Ele andou 4 dias e 4 noites. E o filho disse: meu pai, como é longe, é assim mesmo, filho, é longe. Entra dia, sai dia, não chega, mas vai chegar. É porque é longe mesmo, meu filho. Aí ele, quando desce do aeroporto, né? Aí ele vê um avião passando. Aí o pai teve uma ideia. Aí disse: meu filho, você está vendo aquele avião ali, ó? Olha o tamanho daquele avião. Aí o filho olha pro pai e diz: é, meu pai, é pequenininho, é tão pequenininho, né, aquele avião, assim, porque ele está longe. Agora, esse que nós entramos, vem saindo dele, esse que nós saímos agora dele, desse que está aqui, na pista do aeroporto. Olha o tamanho desse aí, ó. Esse aí é grande ou é pequeno? Aí o filho disse: meu pai, é grande, esse daí é grande. Esse daí é do tamanho daquele que está lá em cima. Então, aí ele foi, aí conjecturou, ele fez uma pequena analogia, né? Ele disse: olha, meu filho, o seu Deus, que mede o tamanho do seu Deus, é você. Você que escolhe que tamanho você quer o seu Deus. Aleluia. Você quer um Deus distante ou quer um Deus perto? Amém? Porque Deus, ele não fala para aqueles que estão ausentes, ele fala para aqueles que estão perto. Você quer um Deus, que tamanho você quer o seu Deus? Qual é o tamanho da sua fé? É isso que o pai tentou passar para o filho. E eu estou passando para você, compartilhando essa ideia. Reflita, pare para pensar. Vale a pena você seguir a paz com todo? Porque se não valer a pena, né? O que é que você está fazendo na casa de Deus? Você está escandalizando a obra de Deus, falando mal dos irmãos, colocando um contra o outro, sendo uma pedra de tropeço. Em vez de você estar sendo uma bênção, você está sendo uma maldição, irmão. Fechando a porta os verdadeiros profetas pregar a palavra de Deus na sua igreja. É porque você tem uma carteira, uma credencial de pastor, aí você acha que as ovelhas são suas. Esquece que você, como pastor, você é ovelha também. Você é ovelha, irmão. Quando eu tive um curso de liderança pastoral pela internet, né? Eu entrei no canal da pessoa que deu todas as instruções explicando como funciona uma igreja. Eu aprendi isso, irmão. Que além da gente ser pastor, pastor é aquele que cuida da alma do outro. Se você não está cuidando da sua própria alma, como é que você vai cuidar da alma dos outros? Amém? Lá em Mateus 7, versículo 12, né? Jesus, ele nos orientou, ele diz: olha, se você quiser que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também, porque essa é a lei dos profetas. No versículo 13 e 14 está lá, o caminho estreito e o caminho largo. Mas também fala para a gente ter cuidado com os fermentos, né? Dos fariseus e com a doutrina de Herodes. Marcos 8, versículo 15, né? Fala acerca disso. Amém, irmãos? Então a gente precisa entender que nós não precisa, né, de ficar confiando nos canudos, confiando no conhecimento humano. A sabedoria de Deus, né, e o conhecimento anda junto, é como marido e mulher. Você tem que ter conhecimento para poder adquirir sabedoria. Primeiro não vem a sabedoria, primeiro vem o conhecimento, para depois vir a sabedoria. A sabedoria, ele vem do conhecimento. Se você quer sabedoria, busca o conhecimento. Oséias 4, versículo 6, né? Deus, ele usa o profeta Oséias para dizer que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mateus 22, 29, também tem uma palavra ali que diz também, Jesus, ele diz que errai por não conhecer as sagradas escrituras e nenhum poder de Deus. Nós erramos por não conhecer a palavra de Deus, irmão. E aí nós ficamos se alimentando de fermentos, né, de doutrinas de homens, achando, irmão,
que quem vai salvar você, né, é o dízimo, é o sábado, né, que vai salvar você. Você tem que fazer parte daquela igreja, né, porque a placa daquela igreja é o seu passaporte para você ser salvo. E não é, irmão. Hoje eu estou me libertando devagarzinho, né? De pouco a pouco eu estou me libertando. A religião, ela mata. A religião, ela não transforma vida de ninguém, meu irmão. A religião faz a gente ser problemático, complexado. A religião, ela não se aproxima de Deus. A religião ajuda você a ficar longe de Deus, não fica perto de Deus. A religião. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Deus também ali usa o nosso irmão Tiago, né? Diz assim: sujeitai-vos, né, a Deus. Em outra versão diz: obedecei-vos à palavra de Deus, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí no versículo 8 aí Tiago diz: ó, chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Você quer que Deus chegue a você? Então se aproxime dele. Como é que você deve se aproximar de Deus? É em contato com a palavra de Deus, irmão, e tendo paz uns com os outros, comunhão. E o sangue do Senhor Jesus vai te lavar, te lubrificar e te livrar você de toda injustiça, de toda a iniquidade, de toda a incredulidade. Vai sair toda a frieza espiritual, tudo que você aprendeu nas tradições religiosas, ela vai, né, saindo de você, e você vai se tornando um novo homem. O apóstolo Paulo disse isso, que as coisas velhas já passaram, eis que hoje tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Não se esqueça, irmão, que você é templo e morada do Espírito Santo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, né? Procure a seguir a paz com todos, na prática, não na teoria. Ah, eu estou seguindo a paz com todos na minha comunidade. Ai, que lindo, rapaz, que coisa linda. E aí, comunidade salva a gente, irmão? Placa de igreja salva a gente, irmão? A sua salvação está em Cristo, está na palavra, está na obediência. Jesus manda nós amarmos uns aos outros. É um dos mandamentos que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento aqui, irmão. Irmãos, eu dou o dízimo. Quando sinto meu coração de dar, eu não dou direto, porque nem sempre eu tenho dinheiro. Mas sempre quando eu tenho, eu tiro do Senhor e ajudo a casa de Deus, oferto um pouquinho que eu pego, né? É importante nós ajudar, mas isso aí não significa que, se nós fizer isso, que se a gente está garantindo, irmão, a salvação, que não está. Lá em Mateus 7, versículo 21, 22, 23, está lá todo o relato. Quando Jesus diz assim, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, é do Senhor, mas muitos dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome eu não profetizei, né? Tive na igreja, tive comunhão, paz uns com os outros, né? Até perdoei, dizimei, ganhei alma para o teu reino, expulsei demônio, curei enfermo, fiz tudo que está na Bíblia. Mas aí uma coisa você não fez: você não perdoou o seu irmão, você não teve perdão real. E aí, por você não perdoar, você vai e fica para servir o anticristo e depois viver a eternidade no inferno. Porque, irmão, a salvação não está pelas obras, para que o homem não se glorie. A salvação está pela obediência ao Senhor nosso Deus. Não é nos preceitos bíblicos, no Torá, e nem muito menos você seguir uma doutrina canônica. Não é pelo estatuto de uma igreja que você vai se salvar, é pela palavra, é na Bíblia, é você servir a Deus, é você ter comunhão, é você ter uma igreja, é você se congregar, é você ter paz, é você obedecer os seus líderes, é você, né, se ele estiver errado, irmão, duas coisas você faz: ore para Deus mudar, e se não mudar, caia fora, irmão. Estou sendo sincero, irmão, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Duas coisas você tem que fazer: ore para Deus mudar a situação, se não orar, caia fora. Mas não fale, entregue nas mãos de Deus. Tem muitos líderes que estão cegos, irmão, que foi colocado à venda.
né, que precisam. Foi colocada assim uma venda, né? Satanás, ele está cegando muitos homens de Deus por causa do dinheiro, da avareza. Igreja materialista, capitalista, que só pensa no dinheiro, não pensa nas almas, as almas perecendo, pessoas com as almas feridas. Irmãos, a minha alma foi ferida muitas vezes. Eu fui baleado muitas vezes. Estou sendo até hoje ainda, mas continuo firme porque eu estou olhando para Jesus, para a salvação, irmão. Tem que perseverar. Amém? E aí eu fecho aqui, concluindo essa mensagem, em Hebreus 10, 36 e 37. Eu amo essa palavra, né? Perseverai na fé. Depois de tido perseverado na fé e feito a vontade de Deus, as promessas serão cumpridas. Em outra versão diz, e se cumprirão todas as promessas em tua vida, e as promessas lhe alcançarão, irmão. Isso é bênção de Deus. Aí quando chega no versículo 37, aí, né, o escritor desconhecido, né, ele recebe a revelação de Deus, dizendo que no poucochinho de tempo, aquele que perseverar, né, tem que perseverar, no poucochinho de tempo, aquele que prometeu virá e não tardará, mas tem que perseverar. Amém? Tem que perseverar. E você, para perseverar, você tem que perseverar, né, seguindo a paz com todo. Primeiro ponto. Aí eu vou concluindo agora, dando nó, né, para o inimigo desatar, fechando com chave de ouro. Amém? Depois que você estiver perseverando na fé e fazendo a vontade de Deus, aí você vai, em terceiro plano, você vai, né, consiga seguir a paz com todos, né? Depois que você estiver seguindo a paz com todos, aí por último, aí você busca a santificação. A santificação, ela se divide em várias formas, né? A santificação, ela está inserida tanto ali na vigilância, né? Você vigiando naquele que vê, vigiando naquele que escuta, vigiando naquele que fala, né? A vigilância você tem que vigiar. Você tem que vigiar, você tem que estar em contato com a palavra de Deus. Depois que você estiver em contato, você vai dizer, Senhor, agora me ajuda eu viver a sua palavra. Qual é o evangelho que você está vivendo, irmão, nesses últimos dias? O evangelho da dúvida? O evangelho do egoísmo? O evangelho da soberba? O evangelho de falta de liberar perdão? O evangelho da incompreensão? O evangelho da desigualdade social, do preconceito? Que tipo de evangelho que você está pregando aí? O evangelho do ódio, o evangelho da cobiça, o evangelho da avareza, o evangelho da falsidade, da hipocrisia, do variarismo. Esse evangelho que você está seguindo, irmão, esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Eu sinto muito dizer para você, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho do amor, do perdão, da comunhão, da união. Porque se você não estiver em paz com todos, aí o Espírito Santo, ele me revela. Porque o meu professor, irmão, é o Espírito Santo. Ele me revela, ele me mostrou, ele me fez entender que buscar a santificação em segunda instância, em primeira instância é seguir a paz com o todo, aí depois busca a santificação. Porque se você buscar a santificação e não está em paz com o todo, a santificação que você está buscando, além de ser uma santificação hipócrita, você está fazendo uma santificação em vão, é sacrifício de tolo. Deus não está recebendo esse tipo de santificação. A santificação, ela tem que ser junto com a igualdade social. Você tem que ser social, você tem que ser democrático, você tem que estar em paz com as pessoas, você tem que liberar perdão, você tem que ter amor, você tem que apresentar o evangelho da reconciliação, o evangelho do perdão, o evangelho do amor, o evangelho da igualdade, né, social. Você tem que ser social. Você tem que aprender suportar, a conviver com pessoas com ideias indiferentes, respeitando cada uma as suas opiniões. Você tem que amar, não pode fazer acepção de irmão, não pode, irmão. E vocês, queridos, amados pastores, não pode fechar a porta para o verdadeiro profeta, porque não é da sua igreja, porque não é do ministério que você faz parte. E aí eu faço uma pergunta para você, pastor. O seu ministério é pelo ministério que você vai ser salvo? Não é pelo ministério que você vai ser salvo. Não é a sua credencial que vai garantir a sua salvação. Porque a própria palavra de Deus diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é do Senhor. Muitos irmãos
não vai alcançar. Nem todos que estão dentro da casa de Deus vai ser salvo. Nem todos que estão dentro da casa de Deus vai ser batizado com o Espírito Santo. Nem todos que estão dentro da casa de Deus vai ser curado. Nem todos aqueles que estão dentro da casa de Deus vai receber benefícios. E um dos maiores benefícios que tem é a salvação. A salvação, ela tem um preço. A unção de Deus, ela tem um preço. E esse preço nós temos que pagar. E só podemos pagar através da obediência. Porque a partir do momento que a gente passa a obedecer à palavra, os preceitos, né, os preceitos bíblicos, né, o estatuto, vou botar assim, porque minha língua aqui enrolou, a minha linguagem, né, o meu português é arranhado. Porque tem pessoas que criam pretexto para tudo, entendeu? Arruma suas próprias desculpas, né? Tenta se justificar. E quem justifica a nós é Deus. Lá em Romanos 8, versículo 1, né? O apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Se você estiver vivendo segundo o Espírito Santo, se você estiver seguindo a paz com todo, se você estiver perdoando, ajudando, compreendendo, suportando os fracos, como diz lá em Romanos 14, que nós temos que, né, suportar um ao outro, perdoando um ao outro, amando um ao outro, ajudando um ao outro, aprendendo um com o outro, orando uns pelo outro, perdoando um ao outro. Romanos 14, meu irmão, é uma carta, né, doutrinária para mim e para você. Aí no Romanos 15, versículo 1, o apóstolo Paulo diz também assim, que temos que levantar aqueles que estão caídos e ajudar, irmão. Você está ajudando? Você está abençoando mesmo? Ou você está só na igreja sendo egoísta? Só você quer pregar, só você quer louvar, não divide o pão com os outros. Tem que ter cuidado, irmão. Deus está vendo tudo, Ele está escrevendo, está escrevendo no cadernão dele lá, tudo. Todos nós vamos dar conta de si mesmo a Deus, porque cada um, né, vamos prestar conta de si mesmo a Deus. A salvação, ela é individual, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, irmão. Como é que você está criando o seu ministério? O seu ministério é de ajuntar ou é de espalhar? O seu ministério é de amor, de reconciliação, de perdão, né? De compreensão, ou é um evangelho egoísta, de interesse, materialista, capitalista? Que tipo de ministério é o seu, irmão?